queridos alunos da turma de Eletrotécnica da Escola Técnica Sandra Silva. Vamos aqui à gravação de mais uma aula de máquinas elétricas e transformadores, professor Valdeci Dias. Vamos lá, galera, vamos cair dentro que o aprendizado é importante para nós e cada vez que a gente se aprofunda naquilo que a gente começa a aprender, vai ficando cada vez mais interessante. Então, como eu sempre faço nas aulas, né, eu dou um retrospecto, ou seja, eu faço uma análise das aulas da aula anterior, né, para que vocês se adequem ao assunto e consigam acompanhar o passo a passo da aula. Bom, semana passada nós começamos a falar nos motores de indução. Na verdade, a gente vem falando dos motores de indução desde os primeiros dias de aula. E eu falei que eu não abro mão disso, porque motores de indução, principalmente os trifásicos, são, né, o carro-chefe da área de motores do curso de eletrotécnica. Então, nele nós vamos ter que saber conhecê-lo, o princípio, o funcionamento, nós vamos ter que saber suas partes componentes, nós vamos ter que saber sua manutenção, nós vamos ter que saber inverter a rotação e nós vamos ter que saber fechamento dos motores. Como é que se faz o fechamento desses motores? O que é o fechamento? É fechar as bobinas de forma que eles façam aquele campo magnético lá. Quem faz aquele fechamento interno é o enrolador. Nós fazemos o fechamento externo. Como é que é o fechamento externo? São aqueles 3 fios trifásicos ali. Ali nós vamos ter condições de fazer os fechamentos, porque os motores eles terão os 3 fios de alimentação trifásico de entrada e 6, 9 ou 12 terminais. Então eu teria ali na minha saída da minha caixinha 12 terminais, 6 terminais ou 9 terminais. É aqui na caixinha aqui. Então a partir daí o que a gente faz? A gente faz o fechamento e nós vamos saber como é feito, né, no passo a passo. Mais à frente eu farei uma aula prática lá na escola, filmarei, né, no laboratório e mostrarei para vocês na prática. Ok? Então vamos lá. Falamos na semana passada sobre o princípio dele, da indução, né, do motor de indução trifásico, que está baseado na indução eletromagnética. Falamos das partes principais do motor, que são o rotor, estator, carcaça e os enrolamentos, que são a bobina de campo. O rotor, a parte rotativa, o estator, a parte estática, a carcaça, a parte que protege o estator, o rotor e o próprio motor em si, e as bobinas de campo que são responsáveis pelo circuito magnético, ou seja, são as bobinas de campo, os enrolamentos, ok? Então são os fios enrolados em forma de espiral, forma de bobina, ok? Então nós vimos o campo girante. Esse campo girante ele refere-se a esse ponto aqui, ó, bobina do circuito alimentada, né? As bobinas alimentadas, e elas estando alimentadas, elas criam um campo magnético girante, né? Então, campos girantes são enrolamentos simétricos, é esse ponto aqui. Essas bobinas aqui enroladas, tá? Vamos chegar no pontozinho rapidinho aqui. Aqui. São essas bobinas aqui enroladas que ficam dessa forma aqui, perfazendo o quê? Perfazendo um enrolamento. Hoje nós vamos mostrar o enrolamento, vamos ver como é que é. Bom, então aqui agora, baseado essas bobinas aqui, ó. Observe o item aqui. Vou passar aqui para vocês aqui. Aqui à esquerda eu tenho as bobinas. Essas aqui são as ranhuras. Então, como eu falei para vocês, que eu ia explicar isso para vocês. O eletricista enrolador, ele tem aqui, eu tenho 24 cavidades aqui, ó, né? Dessas 24 cavidades, eu vou instalar as 12 bobinas, tá? Então, essas 12 bobinas me darão um total de 24 terminais. Esses terminais depois liga-se internamente, quem faz essa ligação internamente é o enrolador. Então está aqui a distribuição da bobina do motor trifásico, um exemplo, 4 polos com 24 ranhuras. Passo 8. Passo 8 quer dizer o seguinte, vai entrar uma bobina no primeiro passo,
a outra vai entrar no passo 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, do 1 ao 8, a outra vai entrar no 9. E nós vamos mostrar aqui como é que é isso. Ó. Observe aqui. Ó, alimentei a bobina. Olha aqui, número 1, a primeira bobina, seu começo e o seu final. Tá aqui, começo e final de uma bobina, umazinha dessa aqui só. Observe que aqui na figura eu tenho 3, mas aqui só tenho uma, tá? 2, ó, e vou entrar agora, ó, essa aqui é a mesma bobina, ó, só que ela entra onde? Ela entra em duas ranhuras. Uma, duas. Observe quando se fala passo 8. Entrou na 1, o início é na 1, o final é na 8. O início é na 2, o final é na 9. Então conta sempre 8, contando inclusive aqui está. Se eu coloquei na 2, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Termina na 9. A outra inicia na 3, termina na 10. Olha lá, 3 vai até a 10. A outra 4 e 11. E por aí e diante. Ó. Observe que as bobinas estão agora dispostas aqui em cima. Essa é a parte de enrolamento do motor. O cara vai colocando aqui nessas ranhuras aqui no estator todas essas bobinas. Observem. Agora, depois delas todas feitas aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 11 bobinas, mais uma, né? 12 bobinas. Então, eu tenho 12 bobinas. 12 bobinas, eu tenho 24 terminais. Os terminais aqui agora, eles são ligados pelo enrolador de forma que as bobinas sempre se, né, elas sempre se repelam. Você vai ser uma repelida a outra, ok? Vão se repelir da seguinte forma. Eu vou criar, como se eu tivesse na primeira bobina criado um norte. Ó, nesse sentido. Na segunda bobina, se eu criei um norte aqui, eu não posso criar um norte aqui. Eu tenho que criar um sul. E observe que eu tenho 3 bobinas. Vermelha, azul e lilás, rosa, sei lá. Né? Então essas 3 bobinas aqui perfazem o trifásico. Esse outro ponto 4 aqui é a mesma bobina 1. Ou seja, o mesmo grupo polar, o mesmo grupo de bobina. Então a 1 vai ligar com a 4, que vai ligar com a 7, vai ligar com a 10. A 2 vai ligar com a 5, vai ligar com a 8, vai ligar com a 11. Tá ok? Isso é feito internamente no motor aqui para ficar dessa forma aqui. O que saem do motor são 6 terminais, 9 terminais ou 12 terminais. Por que saem esses montes de terminais? Por que não sairia só 3? Se sairia só 3, eu teria que alimentá-lo em uma única valor de tensão. Uma única tensão. Já eu com 6, eu posso alimentar em 2. Eu com 9 posso alimentar em 3 tensões. E eu com 12 posso alimentar em 4 valores de tensão, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, observe agora todos os fechamentos dela. Ó. Ok? Vejam que aqui o T1 e T4. Olha agora quantos terminais eu vou ficar no final. Ó. Olha lá. Sempre desse jeito. Sempre as bobinas criando polaridades opostas. Lógico, para criar um norte-sul, 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 para ir criando norte-sul. Observe que a vermelha, se aqui é norte, o outro ponto é sul. Vamos ver, ó. Norte, vermelha, azul, sul. Norte, rosa, sul, vermelha. Então, ó, norte, sul, norte, sul. Observe que os 4 vermelhos estão no sentido oposto. Uma para a direita, outra para a esquerda, uma para a direita e para a esquerda. Então, eu tenho norte-sul em cada uma dessas fases. Ó. Depois de fechadas internamente, ficarão fora 6 terminais, né? De 1 a 6. Esses 6 terminais é aí onde vai se fazer a ligação. Tá? Já vou adiantando que com 6 terminais nós podemos fazer uma ligação estrela e triângulo. Né? Estrela ou triângulo. O que a gente vai falar aqui já aqui, passo a passo aqui agora. Tá ok? Então, o campo girante. Esse campo girante
que a gente fala aqui são as bobinas simétricas, estão criando norte-sul, norte-sul, norte-sul. Então ele fica assim, o campo girante fica dessa forma, né? Ele está girando, ó, norte, sul, norte, sul, norte, sul. Vou mostrar nesse outro ponto aqui, né? Ó, aqui é a rede de alimentação, ó, criou o campo girante, as bobinas enroladas. Agora aqui eu tenho o rotor seguindo a velocidade do estator, tá? Porque o campo magnético girante aqui, ó, aquele campo magnético que eu mostrei que existe, ele induz aonde? No rotor, e ele começa a girar. Observem que as correntes aqui estão defasadas, tá? Então a velocidade do rotor será sempre menor que a velocidade do estator. A essa diferença de velocidade é chamada de escorregamento, né? Escorregamento ou deslizamento. Beleza? Então vimos o campo girante, coisa que eu tinha que ter bastante em cima disso aí também, falamos bastante. Depois falamos nessa velocidade do campo girante, conjugado ao torque, para rever também, é a força com que se acelera ou diminui a velocidade do motor, ou seja, aumenta ou diminui a velocidade do motor. Se aplica mais ou menos força no motor, tanto na partida, que tem um conjugado maior do que o conjugado de trabalho, quanto no trabalho. O que é esse conjugado? Entrou uma carga no motor, ele vai ficar mais pesado, então ele precisa fazer o quê? Ele precisa ter um reforço no torque, ou conjugado, ele precisa que o conjugado aumente. Então o conjugado vai aumentar para poder suportar aquela força. Né? Eu venho sempre dando exemplo da escada rolante, é mais ou menos por aí. Nesse caso aqui, nos trifásicos de indução também acontecem, né? Eles também acontecem, só que a alteração de velocidade existe um pouco de alteração de velocidade. Já nos motores síncronos de corrente contínua, não existe essa variação de velocidade, né? Porque no próprio campo do rotor existe um campo magnético. Aqui não. Aqui só existe um campo magnético no estator, que depois vai surgir no rotor, mas depois de induzido. Antes não. Já no motor síncrono existe o campo magnético. Então a gente falou nisso também, né? A velocidade do rotor sempre baseado naquilo. Ele vai ter a velocidade, mas sempre inferior à velocidade do campo. E essa diferença de velocidade entre o rotor e o campo girante é chamado de escorregamento ou deslizamento. Aí o motor vai ter três condições: condições a vazio, condição de meia carga e condição de plena carga. Ou seja, sem carga nenhuma, né? Sem carga nenhuma, ele vai ter um deslizamento mínimo, né? Por quê? Não tem peso no rotor, então não há um escorregamento ou deslizamento grande. Conforme for entrando carga, o que acontece? Vai se aumentando o deslizamento, mas nada que já não esteja previsto pelo fabricante. Só aumente muito, demasiado, de forma que o motor não suporte, se houver um sobrecarga, ou seja, aumento acima da plena carga do motor, tá? E que não for previsto pelo fabricante, tá ok? Depois nós falamos sobre a frequência induzida, que também existe no rotor. Falamos sobre o rendimento. O rendimento ele depende muito das perdas do motor, porque o motor tem uma entrada de saída, tem um motor né, a potência de entrada e a potência de saída. Né? Quando o motor tem aqui 85% de eficiência, 95%, quer dizer que eu tenho 15, 10% de perda. Né? E as perdas podem ser no cobre e no ferro, efeito Joule. Né? No ferro vem nos núcleos do rotor de estator sendo a esterese e corrente parasita. Né? As potências dos motores, aquilo que a gente falou também, que a potência dele é em base de quê? CV ou HP. Tá? Os valores são expressos em watts também, ou seja, um CV ele equivale a 736 watts, um HP 746. Então, se eu tenho um motor de 2 CV, vou ter 2 vezes 736 watts. Se for HP, 2 vezes 746 watts. Ok? Então vamos lá.
Agora nós vamos ver mesmo o fechamento, vamos ver a ligação passo a passo, um por um aqui, né? E devagarinho. Bom, ligação do motor trifásico para várias tensões. Então, ou seja, o motor, quando ele sai de fábrica, ele já sai para pré-estabelecido com seu número de terminais para ligação em duas tensões. Então ele poderá ser feito dois fechamentos: fechamento estrela, né, ou série, e o fechamento triângulo ou paralelo ou delta, tá? Estrela ou Y, triângulo ou delta. Série paralela a gente vai ver mais tarde aqui. Então o motor trifásico tem suas bobinas distribuídas no estator ligadas de modo a formar três circuitos simétricos, ou seja, com as mesmas medidas iguais, distintos, chamado de enrolamento de fase. Elas são interligadas formando ligações em estrela ou triângulo para o acoplamento a uma rede. Tá? Vamos entender já já como é que é isso. Os tipos de fechamento são estrela ou triângulo. Depende do valor de tensão que estará disponível. Os motores indicam nas suas placas de alimentação, de identificação, desculpa, o tipo de fechamento e os valores de tensão. Para motores trifásicos, a ligação estrela será sempre para o maior valor de tensão. Então, ligação estrela sempre para o maior valor de tensão. Os valores de tensão em relação à quantidade de terminais dos motores trifásicos seguem da seguinte forma: 6 terminais, 220 e 380 volts, 9 terminais, 220, 380 e 440 volts, e 12 terminais, 220, 380, 440 e 760 volts. Os mais comuns são os motores com 6 terminais. Ok? 6 terminais. Então, os 6 terminais, normalmente, eles podem ser ligados em estrela comum, triângulo comum, né? Com 6 terminais. Tá ok? Passo a passo, a gente vai ver agora como é que eles são ligados, né? Normalmente são feitos assim. Então, vamos lá. Fechamento em estrela. Como vimos, a maioria dos motores aprende 6 pontas. Para podermos ligá-los ao maior nível de tensão, devemos fechá-lo em estrela. Então, aquilo que eu falei, o motor 220, ele vem lá 220/380. Então, quando ele vem 320/220/380, quer dizer que ele pode ser alimentado tanto 220 e em 380. Onde está característico isso? Na sua placa de alimentação, tá? Na placa de identificação do motor. 220 para triângulo, estrela para 380. 380 é o estrela sempre na maior tensão. Ok? Então tá aqui um exemplo. Agora, como é que é esse fechamento? Deixa eu mostrar para vocês aqui agora. Eu tenho aqui, ó, 6 terminais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como é que seria o fechamento em estrela? Exatamente assim, ó. Lembrem-se que o final da bobina 1 é o final 4. Tá? Final da bobina 1 é o final 4. Observe aqui, ó. Final da bobina 1, terminal 1. Ó, olha aqui, a mesma bobina, ó, a mesma bobina, todos de vermelho. Terminal 4. Final da bobina 2 é o terminal 5, azul. Terminal 5. Final da bobina 3 é o terminal 6, rosa. Ok? Então eles ficam dispostos dessa forma aqui. Agora, como é que vai se fazer? Eu vou fechar os terminais. Eu tenho 6 terminais. Eu vou emendar mesmo lá, e isolar o 4, 5, 6. Esses motores eles vêm numerados de 1 a 6, tá? Nas anilhas lá que vê essa numeração. Então, de 1 a 6, você vai pegar o 4, 5, 6 e vai fechar. Ah, professor, se eu fechar o 1, 2, 3, não tem problema nenhum. Você não pode fechar o 1 com 2 e com 6. Eu vou ter 6 terminais. 3 tem que estar solto. Os 3 tem que estar soltos para a ligação estrela. Tem que ser 1, 2, 3 ou 4, 5 e 6. Beleza? Então, reforçando, 6 terminais. Eu tenho 6 terminais livres no terminal, né, na caixa de ligação. Os 6 estão lá.
numerados de 1 a 6. Para a ligação estrela, que é o maior valor de tensão, eu terei que ligar 1, 2, 3 a rede e 4, 5, 6 em curto. Se eu ligar 4, 5, 6 a rede, 1, 2, 3 em curto, ou seja, emendar os três, ó, emendar mesmo, e isolar. Ficará dessa forma aqui, perfazendo um ângulo entre as fases. Por isso que as fases têm a desfasagem aqui. Se eu olhar de um ponto para o outro aqui, ó, tá vendo? Vou ter um valor de tensão aqui, vou ter um valor de tensão aqui. Vou ter o valor de... Esse valor de tensão que eu vou ter aqui, ele vai ser baseado em quê? Ele vai ser baseado no valor de tensão de cada fase. Ok? Agora, já para bater, que a gente vai bater sempre. Cada fase do motor é um enrolamento aqui, ó. Fase, fase, fase. Essas fases aqui, elas só tem 220 volts. Só pode passar por essa fase aqui, só pode ser alimentado com 220 volts. Acima disso, eu queimo o motor. Mas, professor, o senhor não falou que a estrela é 380 volts? Sim, vamos lá então. Eu tenho 220 numa fase, 220 na outra. Se eu medir fase a fase, eu terei 440 volts, correto? Só que, devido à defasagem angular entre as bobinas, eu tenho esse valor aqui, ele não é simétrico, ou seja, ele não é 220 vezes 2, tá? Ele é 220 vezes raiz de 3, que dá aproximadamente 1,73. Então, 220 vezes 1,73 vai ser 380 volts. E aqui? É a mesma história, pessoal, de uma rede, né, pública, da Light, vamos dizer, que eu tenha 127 volts em cada fase. Eu tenho 3 fases ali de 127 e o neutro. Quando eu ligo uma fase a um neutro, eu tenho 127 volts. Quando eu ligo uma fase a outra fase, eu não tenho 127. Se eu fosse somar 127 com 127, seria 254, mas não é devido à defasagem entre as bobinas. Então, vai ser 127 vezes raiz de 3, que é 1,73. 127 vezes 1,73 dá um total de 220 volts. Aqui acontece a mesma coisa. Então, eu tenho 220 numa fase, 220 na outra. A medida que por isso que eu tenho um trifásico de 380 volts. Que eu vou ter 380 de fase para fase. Okay? Então, esse é o fechamento em estrela. O exemplo dele aqui, né? Eu tenho aqui as bobinas, agora no campo magnético rotativo, aquilo que nós mostramos, e eu tenho aqui a estrela. Terminal 1, 4, 5, 6 em curto. Agora vamos ver aqui. Ó. Vou até ampliar aqui para ficar mais fácil vocês acompanharem. Observe aqui. Né? Observe aqui agora. Eu peguei e tenho a primeira bobina, a vermelha, ela cria o norte, cria um sul, cria o norte, cria o sul. Observe que a entrada das bobinas são sempre inversas, ou seja, se entrou aqui no começo, aqui vai entrar no final. Se aqui entrou no começo, ó, tá vendo? Saiu do começo, vai entrar no começo, ok? É sempre o que sai. Saiu do final, vai entrar no final. Saiu do começo, vai entrar no começo. Saiu do final, vai entrar no final. Tá? Então, tá aqui. Final do T1 é sempre T4. Então, é a mesma bobina. Apesar de ser uma, duas, três, quatro bobinas, mas é o mesmo polo. A mesma fase. Então, eu tenho aquela defasagem que eu falei para vocês de 60 graus de fase a fase. Eu tenho C0, 60, 120. As três fases estão defasadas de 120 graus. E de fase a fase eu tenho 0, 60, 120, 180. De fase a fase, 180 graus. Observe agora. Terminal 2, terminal 2, final 5. Terminal 3, final, terminal 6. Está aqui agora. O que eu tenho que fazer agora para que esse funcionamento fique em estrela? Eu tenho curto-circuitar o 4, 5, 6. 4, 5, 6.
Se eu curto-circuitar 1, 2, 3, não tem problema nenhum. Só que o 4, 5, 6 será linha. Tá? 1, 2, 3 é linha, 4, 5, 6 fechamento. Se eu resolver colocar aqui, isso vai inverter a rotação, professor? Não, não inverte nada. Continua o mesmo sistema. Inversão de rotação a gente vai ver daqui a pouco. Já para adiantar, na inversão de rotação eu tenho que inverter dois desses três terminais. Um com 2 ou um com 3, ou 2 com 3. Eu não posso inverter um com 2 e 2 com 3. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que inverter só dois. Deixar um parado e inverter outros dois. Se eu inverter os três, eu caio na mesma situação daqui. Ou seja, não inverte a rotação. Ok? Então, olha lá. Fechamento em estrela. Beleza? Ó, alimentou o circuito. A corrente passando. Chegou no terminal 1. Aí, como está circuitado, vai para lá. Agora, o que vai acontecer? Ela vai agora pelo terminal 2. Ó, foi lá, terminal 2. Veja que agora se distribuiu. E a terceira fase, terminal 3, vai fechar no terminal 6. Olha lá. Beleza? Então agora está todo o circuito alimentado. Todas as três fases alimentando o circuito com fechamento em estrela. Fechamento estrela, maior tensão. 220 volts triângulo, 380 volts estrela. Ok? Agora o triângulo, daqui a pouco a gente vê, reforçando o que nós vimos lá no gráfico. Ficou bacana o gráfico, aquele gráfico é muito bom de se explanar, muito bom de se mostrar, né? Vamos fazer o mesmo procedimento agora com fechamento em triângulo. Proporciona o fechamento da menor tensão suportada, por exemplo, no motor que suporta 380, 220, o fechamento em triângulo será para 220. Volto a falar, sempre em cada fase aqui, sempre em cada fase, terá 220 volts. Então agora observa só, quando eu pego a fase RS, se eu colocar um medidor aqui, eu vou medir quanto? 220 volts, que ele está vendo uma fase só. Fase ST, também só está vendo uma fase só, 220 volts. Fase RT, só está vendo essa fase aqui. Só que agora o fechamento é um pouco diferente. No estrela a gente ligava os 3 em curto, ou 4, 5, 6, ou 1, 2, 3. Agora não. Agora eu vou pegar os 3 inícios, tá? E fazer as 3 saídas de fase. Tá aqui. Então eu vou pegar o início com o final da outra bobina, o início com o final da outra bobina, o início com o final da outra bobina. Então ficará assim disposto. Terminal 1, aqui, 4. O 4 vai fechar com 2. O 3 vai fechar com 5. E o 1 vai fechar com o 6. Nós vamos ver naquele próximo gráfico ali. Ok? Vejam que foi feito todo o procedimento aqui, né? Continuo com 6 terminais agora, só que agora eu quero um fechamento em triângulo. Triângulo ou delta. É o delta da matemática mesmo, ó. Tá? Então observe aqui. O terminal 1 terá que estar alimentado com o terminal 6. Quem é o terminal 6? Esse terminal aqui, ó, que é o final da bobina 3. O terminal 2 terá que estar alimentado com o terminal 4, tá? O terminal 2 terá que estar alimentado com o terminal 4. E o terminal 3 estará alimentado com o terminal 5. E vamos ver se é isso que aconteceu mesmo. Olha lá, terminal 1 com 6. Agora 2 com 4. 3 com 5. Pô, professor, como é que isso é feito? Exatamente como está mostrando aqui. Vamos lá, eu tenho 6 terminais. Eu vou pegar, unir 2 terminais e vou fechá-lo. Vou pegar mais 2, tá? Mais 2. Então, vou ficar com 3 pares. Significa que eu tenho 3 saídas. Saída trifásica, por onde vai entrar a alimentação. Então, agora, olha só a alimentação, como é que fica agora. Ó. Tá vendo? Continua a mesma coisa, mesmo esquema. Agora o circuito está todo alimentado, como eu mostrei ali.
ok? Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Agora, fechamento com 12 terminais. Fechamento com 12 terminais, ele já é um pouco diferenciado. Por que, que ele é um pouco diferenciado? Né? Que ele pode... fechamento com 12. Antes de falar do 12, desculpa, vamos voltar um pouquinho no 9. No 9 é o seguinte, com 9 terminais, é o mesmo procedimento do 12, só que com 3 fechados internamente já. Daqui a pouco eu mostro na nossa apostila. Então, com 12 terminais, fechamento será duplo delta ou delta paralelo, delta série. Esse duplo delta ou delta paralelo para 220 volts, delta série para 440, dupla esteira ou esteira paralela com 380 e estrela série para 760 volts. Ok? Então, vamos lá agora para a nossa apostila. Vamos lá na parte de fechamento para mostrar aqui, ó. Fechamento em estrela, né? Fechamento em estrela de baixo, fechamento em triângulo de cima, 220 volts e 380 volts. Observe que sempre nas fases do motor, o que são as fases do motor? São os enrolamentos. Sempre chegará a 220 volts. Então eu tenho 220 aqui. No estrela veio duas fases. Só que não é 220 com 220 440. 220 vezes raiz de 3 devido à defasagem angular entre as bobinas. Tá aqui. Depois eu tenho com 12 terminais. Né? Agora com 12 terminais, vamos ver como é que é o esquema. Com 12 terminais, observem que eu tinha 3 bobinas. Né? 3 jogos de bobina. Agora eu tenho 6. Então eu vou ligar para o valor de 220 volts, eu vou fazer como se eu tivesse 2 triângulos. Por quê? No circuito paralelo a tensão é a mesma. Então, se eu tenho 220 volts no ponto de 1 a 4, eu tenho 220 volts no ponto de 7 a 10. Eu tenho no 6 a 3 e 9 a 12, 220 volts, 2 e 5, 8 e 11. Pô, professor, mas como é que é isso? Eu tenho 12 terminais. Então, como é que eu vou fazer esse fechamento, professor? É exatamente isso que está aqui. Você vai pegar o 6 com o 12, vai pegar o 1 com o 9, desculpa, o 3 com o 9, o 9 com o 11 e o 2 com o 8. E vai pegar o 4 com 10 e o 7 com 11. E vai fechá-los. A linha 1 terá esses 4 fechamentos aqui, ó. 1, 7, 6, 12. Tá? Olha lá, 1, 7, 6, 12. Tá vendo aqui, ó? 4 terminais, ó. 1, 7, 6, 12. São 4 fios mesmo. Se eu tenho 12, eu tenho que sair com 3. Então eu tenho que fechar 4, 4 e 4. Então eu vou fechar 1, 7 e o 6, 12. Vou fechar o 4, 10, o 8, 2, 8, o 3, 9 e 5, 11. É esse tipo de fechamento. Eu vou fechar 4, 4 e 4 terminais. Isso para eu alimentar o motor com 220 volts. Normalmente os motores de 220 volts eles vêm com 6 terminais, mas nada impede que venha com 12. Tá ok? Depende muito da potência do motor, da característica dele. E agora para a estrela. Para a estrela a mesma coisa. Só que agora eu vou ter na linha 1 e 7, eu vou ter na linha 2 e 8, e eu vou ter na linha 3 e 9. Os outros todos, 4, 5, 6, 10, 11, 12, os 3 finais. Lembra que eu falei que fechamos os 3 finais da estrela? Então eu fecho 4, 5, 6 e 10, 11, 12. Fecho os 3 finais. Porque são 2 estrelas em paralelo. Voltando a falar, no paralelo a tensão é a mesma. Observe, tem 220 aqui, 220. 220 com 220 dá 380 devido à defasagem angular entre as bobinas. Depois eu tenho o triângulo série. O triângulo série, observe que eu tinha 220, 220, não tenho? Agora sim é 440.
nesse ponto aqui, tá? Para 440 volts. Mas por quê? Porque eu não tenho uma defasagem entre esse ponto e esse ponto aqui. Eles estão na mesma fase. 1, 4, 7, 10 estão na mesma fase. 2, 5, 8 e 11, 3, 6, 9 e 12. Então eu terei as bobinas em série. Então eu terei que ligar os terminais 1 e 12, terminal da linha 2, 2 e 10, terminal da linha 3, né, 3 e 11. Os terminais comuns são 4, 7, 5 e 8 e 69. Tá? 69 vai ligar com 69. Pô, mas como é que é isso, professor? Vamos lá. Eu tenho 12 terminais. Se você observar bem, agora tu vai ligar de 2 em 2. Né? Tu vai ligar 1 com 12, vai fechar o 6 com 9, só que esse fechamento aqui, 6 com 9, 4 com 7, 5 com 8, eles não são de alimentação. Eles são apenas para fechar o circuito da bobina. Os fechamentos da ligação são 1 e 12, 2 e 10, 3 e 11. Ok? E no estrela aqui, série, a mesma coisa. 220 com 220, 440, 440, 440, 440 vezes raiz de 3 vai dar 760 volts. Então, linha 1, 2, 3, e agora a ligação em série, as bobinas ligadas em série. Então, o nome é estrela série. Ok? Então, 2 com 5, 8 com 11, 3 com 6, 9 com 12, 1 com 4, 7 com 10. Eu tenho 440 aqui, 440 aqui. 440, 440 seria 880, mas não é devido à defasagem lá entre as bobinas. Então é 440 vezes 1,73, que é a raiz de 3, dá 760 volts. Tá ok? Então aqui agora tem o exercício da página 23, que vocês já estão preparados para fazê-lo. Ok? Então aguardo os senhores amanhã na nossa live, que a live é muito mais explicativa que a videoaula aqui. A videoaula eu dou aquele parecer e deixo alguns pontos fundamentais para ser debatido na live, até porque mesmo que vocês não possam, né, ver a live ao vivo, poderão ver depois, porque vai ficar postado pela nossa escola. Então a escola está fazendo um trabalho muito bom, tô gostando, tô achando interessante isso, né, em prol do conhecimento dos alunos e mantendo a excelência do curso. Tá ok, senhores? Fiquem com Deus e amanhã estamos juntos. E usem máscaras.